Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Para mim é estranha, né? Porque eu não falo inglês. Queridos, vocês sabiam que Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, né? Aquelas línguas que os quase 120 irmãos falaram ali na descida do Espírito Santo, né? 119. A Bíblia fala quase 120, então eu deduzo que sejam 119. Que estavam ali no cenáculo, eles receberam ali a capacidade de falar em idiomas que eles não conheciam, né? Eles próprios não conheciam, mas idiomas que eram falados naquela época. Tanto é que ali estavam 16 nações representadas, né? Se não todas as principais naquela época. O próprio texto vai falando isso, né? Mas não tem nada a ver com a aula, é só para falar aqui uma informação. Mas vamos lá, para quem nos interessa, para a aula de hoje, que é a carta de Tiago, né? Nós estamos aí já na reta final, mas umas 3 aí ou 4 cartas, ou 3 ou 4 aulas, melhor dizendo, nós possivelmente vamos aqui encerrar, né, o estudo sobre as cartas bíblicas, não é só cartas paulinas, né? Embora algumas pessoas destacam, né, mais as cartas de Paulo e tudo mais, mas a gente já viu que as cartas de Paulo são 13 e tem outras aí que são colocadas, por exemplo, essa aqui é cartas gerais, né, ou carta universal. Tá? Então, nós temos as cartas de Paulo direcionado às comunidades, nós temos as cartas de Paulo direcionada a indivíduos, né, ou a pastores, são cartas pastorais. Nós temos cartas universal ou universais, né? Ou seja, essa que é direcionada não a uma comunidade específica e nem a um indivíduo específico, mas à igreja, né? E a carta de Paulo, ou a carta de Tiago, melhor dizendo, ela tem essa característica, né? Então vamos lá, abrir aí em Tiago. Coloquei aqui, Tiago, a fé manifesta nas obras. Essa carta, irmãos, antes que a gente escorra aqui em quem escreveu, quando e como e tudo aquilo lá que a gente já aborda em todas as cartas, eu quero dizer que essa carta de Tiago, ela é conhecida como o provérbio do Novo Testamento. Por quê? Né? O livro de Provérbios, que você já sabe, lá no Antigo Testamento, tem dicas, né, por assim dizer, tem orientações, conselhos para a vida prática. Uma vida diária, olha, não pegue aí dinheiro emprestado, ou melhor, não dê dinheiro emprestado querendo receber de volta e não fique por fiador de ninguém, porque isso vai te trazer tal problema. Olha, cuidado com a vida promíscua, né? Não seja imprudente no que você faz, no que você fala. São recomendações práticas para a vida do cotidiano. Isso é Provérbios, tá? E Tiago, ele vai trazer, à semelhança de Provérbios, orientações para a vida comum, a vida prática, o dia a dia, o chão de fábrica da vida que eu costumo falar, né? Ou seja, nossas vidas reais. Não é vida dentro de uma igreja, não é uma vida de liturgia eclesiástica, não é uma vida alienada. Tiago, ele vai falar daquilo que nós enfrentamos no dia a dia, na vida, nas relações, no trabalho, na escola, na vizinhança, enfim. Né? Então é esse provérbio do Novo Testamento. É tão prático essa carta, né, o teor dela, que o Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, lá em 1517, ele chamou essa carta de Tiago de a carta de palha, ou seja, sem profundidade teológica nenhuma, né? Ele quase que despreza. Mas Lutero, ele tinha uma razão pelo fato, razão assim, dele, né? Porque ele estava combatendo
a doutrina da Igreja Católica que enfatizava as obras, muitas obras até para a salvação, né? Você podia até comprar o perdão. Então era uma coisa assim muito meritória e tudo mais. Então ele combate demais essa questão das obras, né? E ele desconsidera essa carta aí na sua teologia, né? Então é bem curioso essa informação, grande reformador, desprezando o livro da Bíblia, mas vamos lá. Então a fé manifesta em obras, né? Nas obras, melhor dizendo. Quem escreve? Tiago. Mas qual Tiago, né? Porque nós temos pelo menos 3 ou 4 Tiago aí. Nós temos os discípulos de Jesus lá, Tiago menor, chamado menor, Tiago, o irmão de João, né? Que é o filho de Alfeu e filho de Zebedeu. Então nós temos 2 Tiagos que são discípulos de Cristo. Não são nenhum desses 2 que é o autor dessa carta, tá? O autor dessa carta é o Tiago, irmão de Jesus, né? Eu acredito que vocês já saibam, Jesus tinha no mínimo 4 irmãos e duas pelo menos, que aparece lá no plural, né? Se a gente ler Marcos capítulo 6, verso 3, vai estar escrito lá, Jesus, irmão de fulano, cicrano, beltrano e outro lá, o quarto, e as suas irmãs. Então, no mínimo, são duas irmãs, né? 4 homens, no mínimo 2 mulheres, então a gente pode afirmar que no mínimo Jesus teve 6 irmãos, né? E um deles é o Tiago aqui, né? Que é o escritor dessa carta. Ele se converte depois da ressurreição de Cristo. Até então, os seus irmãos eram incrédulos, né, concernente a Cristo ser quem ele era. Irmão, também não é um negócio tão fácil, né? Imagina só, não sei se vocês têm irmãos, vou pegar aqui o Natan, né? Natan, já pensou se assim você acorda uma bela manhã de sol e a Kênia, tua irmãzinha, olha para você, acorda de manhã e diz assim para você, olha, eu sou a filha de Deus que foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. Tu vai falar, que isso, neguinha, deixa de besteira, eu te conheço, te vi nascer, troquei sua fralda. Então imagina só que coisa interessante, né? Pra gente pensar, é uma realidade, né? Estou falando em tom de brincadeira aqui, mas imaginem a mente dos irmãos de Jesus, né? Cresceram com ele, compartilharam a vida comum com Jesus. Jesus era mais velho, né? Era o mais velho dos irmãos. Mas imagina só na cabeça desses caras, né? Como assim? Ele é o Salvador do mundo, ele é o Messias que a nossa nação espera, ele vai salvar o mundo, é o Filho de Deus. Então a gente precisa entender esse lado humano aí, né? Dos irmãos de Jesus. Mas quando Jesus morre e ressuscita, aí sim os seus irmãos, eles de fato, né, acreditam na mensagem de Jesus e quem ele era. E aí o Tiago, esse irmão de Jesus, também Judas, a gente vai chegar lá, só adiantando um pouco, a epístola de Judas também. O Judas aqui não é o Judas Iscariotes que traiu, né? Tanto é que ele morreu lá. E ele também é um dos irmãos de Jesus. Então a gente tem 2 irmãos de Jesus aqui escrevendo livros do Novo Testamento, né? O Tiago não é os 2 lá, porque um morreu lá em Atos capítulo 2 também, lembram? Né? Então não é aqueles discípulos, é esse aqui mesmo, a tradição, é tudo reconhecido como sendo o irmão de Jesus. É bem interessante aqui que ele coloca, tá? Então vamos lá, quem escreveu foi Tiago. O que ele escreve? A fé manifesta-se pelas obras. Esse é o tema aí, né? A fé manifesta-se pelas obras. Onde ele escreve isso? Em Jerusalém. E ele era o pastor daquela igreja de Jerusalém, aquela primeira igreja dos discípulos, né? Esse Tiago, ele era pastor lá. Também a tradição cristã afirma isso, tá? Isso até no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é evidenciado lá, né? Quando ele toma a direção da primeira reunião da igreja ali em Jerusalém, né? É Tiago que dá a palavra final, é ele que acaba solucionando um problema doutrinário lá no primeiro concílio da igreja. Então Tiago também era pastor, foi o pastor da igreja lá de Jerusalém, né? A principal igreja dos cristãos, a primeira, a mais expoente ali, tudo mais. Então vamos lá, em Jerusalém, quando ele escreve isso? Na década de 40, alguns colocam 48, né? Depois de Cristo, claro. Mais ou menos, então assim, uns 15 anos, né, 12, 15 anos depois da morte de Jesus, tá? É a primeira, né, olha só, carta escrita por um pastor, né, para
está orientando as suas ovelhas. Então Tiago escreve, a gente vai ver aqui, né, já em seguida, que ele escreve para cristãos judeus que estavam dispersos por muitos lugares, né? Mas possivelmente Tiago tenha sido o primeiro pastor dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Por que ele escreve? Qual o motivo? Para incentivar a vida cristã prática, né? Como uma expressão da verdade ou da verdadeira fé em Cristo. Então ele escreve essa carta para incentivar aí a vida cristã prática, tá? Como uma expressão da verdadeira fé em Cristo. É isso que ele vai trabalhar, né? Você tem fé mesmo? Você crê em Cristo? Você confessa Cristo? Então viva da maneira que você professa Cristo. A tua fé precisa ser materializada. É isso que ele vai resumir aqui. Mas vamos lá. Tiago é classificada como a Epístola Universal, como eu disse para vocês. Foi escrita para uma comunidade maior, né? Que uma igreja local, para cristãos judeus dispersos. O capítulo 1, não sei se vocês estão abertos aí, mas bora abrir a Bíblia, ligar a Bíblia, sei lá, acessar a Bíblia, puxar na memória a Bíblia, mas vamos ter contato aí com o texto. Capítulo de número 1, verso 1, é o início mesmo da carta aqui do livro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha como ele se apresenta, né? É uma carta, né? Então, olha como segue também um padrãozinho de carta, né? A pessoa faz uma apresentação, uma saudação. Então, independente das cartas, geralmente tem essa estrutura aqui, ó. Então, Tiago, ele nem precisa se apresentar, o Tiago apóstolo, Tiago nada. Então, ele escreve para um público que o conhecia, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Também ele não dá uma carteirada, eu quero falar isso aqui, quero falar isso aqui, quero falar isso aqui. Ele não dá uma carteirada, eu sou o irmão do Senhor Jesus. Não, ele apenas coloca, sou servo do Senhor, né? Servo de Deus e do Senhor Jesus. Ó. Então, outra lição aqui. Meu Deus, cada frase da Bíblia a gente consegue extrair uma coisa útil para a nossa vida. Então vamos lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então essa é a saudação dele, né? Então essas 12 tribos aí, ou seja, cristãos judeus que estavam dispersos por muitos lugares. Então não é direcionado a uma igreja local, ele escreve para uma comunidade de cristãos, né, possivelmente judeus, como eu falei, que estavam espalhados por muitos lugares. Então eu vou destacar aqui 3 aspectos, tá? 3 aspectos dessa carta de Tiago. O primeiro que eu vou aqui discorrer com vocês é o capítulo 1, do verso 13 até o 15. Então vamos fazer essa primeira divisão aqui para a gente abordar essa carta. Então, capítulo 1, verso 13 ao 15, vou ler com vocês, tá? E eu coloquei aqui uma frase, né, para a gente direcionar aqui a nossa reflexão nesse trecho aqui, tá? Que é entendendo a tentação. Então olha só, Tiago vai falar para aqueles irmãos a respeito da tentação, da luta, né? Da provação, da dificuldade de estar servindo a Deus. Possivelmente esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos, né? Possivelmente eles estavam enfrentando dificuldades, inclusive da vida de um discípulo normalmente, porque nós, irmãos, independente do contexto religioso que a gente tenha, né, ou do contexto social que a gente tenha, ou seja, a gente está num país livre, as leis elas nos favorecem para que a gente expresse, tenha liberdade religiosa. Glória a Deus, isso é uma conquista, isso foi uma conquista, né, dos cristãos, louvado seja Deus por isso, que coisa boa. Mesmo assim, todo discípulo de Cristo, mesmo num contexto de democracia como a gente vive, ele tem diversas dificuldades, a começar pela sua própria velha natureza, que insiste, né, em conflitar com a vontade de Deus. Então, assim, eu tenho a mim mesmo como meu inimigo íntimo e principal, na verdade, não é nem o diabo, né? Meu inimigo principal não é o diabo, sou eu mesmo. Eu que convivo comigo, eu bem sei disso. Os desejos, as inclinações, as tentações, os pecados que insistem,
né, todos os dias, todo momento, às vezes de uma forma mais acentuada em dado momento da vida, para que me leve longe da presença de Deus, para que me tire a comunhão, né? Então, a gente bem sabe, né? Acho que não precisa nem ensinar essas coisas, nós sabemos a experiência própria de vida, né? Uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra, porque cada um de nós temos as nossas, os nossos enfrentamentos, né? Peculiares, mas enfim. Então a gente enfrenta primeiro esse inimigo, nós mesmos, nossa velha natureza. Nós enfrentamos também esse mundo, esse sistema, né, corrompido, governado, influenciado, né, alimentado pelo Satanás, né, que quer de alguma maneira nos empurrar, sabe, para a corrupção, para o pecado, né? A mídia, a cultura, a música, a educação, enfim, o estilo de vida, tudo que é proposto por essa sociedade sem Deus. É isso que o João fala assim, o mundo já está no maligno. Esse é o sentido, né? O mundo jaz no maligno. O mundo ele é corrompido, o sistema governado. O mundo aqui refere-se ao sistema governado por Satanás, pelos homens maus, homens ímpios, homens que não se sujeitam a Deus, né? Gente que quer de alguma maneira viver alienado, independente de Deus, gente que quer ser autônoma, né? Então a gente enfrenta esse povo aí, né? Nós éramos em outro momento esses, né? A Bíblia vai dizer que nós andávamos também segundo o curso deste mundo e depois nós fomos salvos, né? Fomos convertidos, teve a conversão. Então a gente estava indo numa direção e fizemos isso aqui, ó. Voltamos da rebelião e estamos em direção a Deus, né? E aí a gente tem então nossa velha natureza, nós temos este mundo e ainda também nós temos o próprio inimigo do homem, que é o Satanás. Então, no mínimo aqui nós temos 3 inimigos a enfrentar, né? No mínimo. Então, olha só. Então, é natural, irmãos, as lutas da vida, as dificuldades da vida. É por isso que este evangelho, que não é evangelho, mas uma mensagem que ela é pregada em diversas igrejas supostamente evangélicas, né, que apresenta um evangelho que vai livrar a pessoa de tudo quanto é dificuldade, que Deus vai colocar numa redoma, vai blindá-lo, vai protegê-lo de tudo e de todos. Isso não é o evangelho nem proposto por Jesus, nem pelos discípulos de Cristo, os escritores, os apóstolos, nem pelos profetas. O evangelho é um evangelho que nos traz inevitavelmente dificuldades, lutas, por esses motivos que eu estou falando para vocês, tá certo? No mínimo por esse motivo. Jesus disse isso diversas vezes, né? É o fato ou da pessoa não conhecer Bíblia, ou de usar de má fé, ou ser manipulador. Eu não sei quais são os motivos, né, exatamente dos que fazem isso. Só sei que eles de fato não estão pregando a Bíblia, porque Jesus alertou isso muitas vezes, como eu disse, os próprios apóstolos, né? Poderia citar para vocês, e não é jargão não, poderia citar para vocês dezenas de textos aqui que confirmam isso. Jesus dizendo, vocês vão sofrer, meu discípulo vai sofrer, não estou enganando ninguém, né? Estão fazendo isso comigo, que sou filho de Deus, que não tenho culpa no cartório, né? Usando aí outras palavras. Imagina com vocês, que são pecadores, né? Olha, no mundo vocês vão ter aflições diversas. Vocês querem me seguir? Então vai ter luta na família, né? O negócio vai ficar pior ainda. Essa é a versão que eu estou atualizando, né? Mas isso tudo está nos textos bíblicos, nas falas de Jesus, né? Jesus nunca enganou ninguém. Servir a Deus, a coisa vai piorar, viu, meu irmão? Eu até lembro de uma música que a gente cantava um tempo atrás, né? Tua vida agora vai melhorar, esse sofrimento vai acabar. Alguém conhece esse negócio? Nessa vida em Jesus. E eu ficava falando, que mentira desgraçada é essa? A vida vai melhorar, a vida vai piorar, o negócio vai ficar difícil, luta agora que a gente não tinha, que era contra a nossa natureza, porque antes a gente alimentava e achava bom, a gente estava segundo o curso deste mundo, não tinha resistência, fazia as coisas erradas e ninguém falava nada, porque todo mundo faz, né, de alguma maneira as coisas para se favorecer, foge, e o brasileiro ainda tem um negócio assim, de um jeitinho, parece que gosta de uma gambiarra na vida e nas coisas, né? Então assim, a gente não sofria. Aí quando aceita Jesus, essas coisas agora são enfrentamento.
Então a vida piorou em certo sentido. A vantagem agora é que a gente tem Deus, né, que nos dá graça para que a gente enfrente esse pecado, ou esses pecados, ou essas dificuldades, e a gente louve, adore a Ele e tudo mais. Então, assim, tem um bocado de coisa na música, como eu falei, na própria pregação, que passava uns negócios aí que não é bíblico não, irmão. O chamado evangelho triunfalista, né? O famoso e até um pouco desgastado hoje, chamado de evangelho da prosperidade, que livrava o cara de tudo. Se ele fizesse as coisinhas certas, Deus ia abençoar ele em tudo. Não tinha enfermidade, não tinha dificuldade financeira, não tinha nada. Então, assim, uma proposta tão boa que nem Jesus pensou nela. Só Satanás que pensou nessa proposta de falar para o homem, ó, tudo aqui é teu, a terra é tua e ainda o céu. Então, a proposta que nem Jesus fez. O negócio assim é uma ilusão, né? Mas enfim, então o Tiago, ele mostra aqui, desde o capítulo 1, desde o verso 2 aqui, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. É que talvez a palavra tentação aqui não fique muito clara, né? A tentação aqui refere-se à provação. E olha o que o Tiago nos ensina. Para os cristãos terem alegria quando passarem por dificuldades. Aí você fala, eita, então André, calma aí. Então o Evangelho está dizendo que é para a gente ser masoquista, ter prazer no sofrimento? Não, não é o sofrimento pelo sofrimento. Nós não devemos nos alegrar porque nós estamos sofrendo, porque estamos enfermos, porque estamos passando dificuldade financeira, enfim. Esse não é o ponto. Não é o sofrimento pelo sofrimento. Ninguém tem prazer em sofrer. Agora, quando nós entendemos que o nosso sofrimento, a causa dele é porque nós estamos sendo fiéis a Deus, como eu disse, por estar confrontando tudo isso que ofende a Deus, aí sim é uma alegria para nós. Nós devemos entender, como Paulo disse, agora eu acho que eu não vou lembrar o texto, acho que nem a carta eu lembro, mas deixa eu ver se é Filipenses aqui. Não, é Colossenses, capítulo 1, verso 24, ó, que coisa interessante. Paulo, ele diz o seguinte, regozijo-me, isso, a palavra aqui assim, é, uma alegria, é mais do que alegria, né? Alegria é gozo, o regozijar-se é o gozo sobre o gozo, é uma alegria muito mais do que a própria alegria, é um transbordar de alegria, só para ver aqui as expressões que ele usa. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então Paulo aqui, por exemplo, né, como eu disse, entre outras passagens, tantas outras, ele fala que a alegria dele é porque ele está sofrendo por Cristo. Então o sofrimento que é por causa da fidelidade a Deus, isso deve ser motivo de alegria, porque nós estamos de fato adorando a Deus pela fidelidade, né? Então, se o sofrimento a gente tem, isso aqui, sofrimento é por causa que eu decidi fazer a vontade de Deus. Então eu devo me alegrar nisso, né? Porque o Espírito Santo está me conduzindo para uma vida de santidade e uma vida que honre a Deus. Então, tentação aqui entenda como provação, tá? A gente vai ver mais para frente as coisas bem interessantes sobre essa questão de tentação. Mas vamos ler o verso 13, 14 e 15 do capítulo 1 que eu propus aqui? Bora lá? Vamos acompanhar aí, ó. Verso 13, 14 e 15 do capítulo 1, tá? Não esqueçam, não percam aí o fio da meada, que a gente está falando de entender a tentação. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, né? Pelo seu desejo não permitido. Essa palavra concupiscência, desejo não permitido. Então a pessoa é atraída, é seduzida pelo seu desejo não permitido. Depois, havendo o desejo não permitido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que coisa interessante que o Tiago, ele mostra os passos do pecado, né? A tentação, ela vem como uma isca, é a palavra aqui, pelo menos, é que eu troquei a palavra aqui para facilitar para vocês, tá? Mas até na minha Bíblia, no verso 14, está escrito assim, atraído e engodado, né? Eu traduzi para vocês aqui já como seduzido. Então esse engodo é mais ou menos uma isca, né? Uma armadilha que se coloca.
Então o Tiago está dizendo aqui que há, na verdade, os passos para o pecado. Nós somos seduzidos. Nessa sedução, se a gente cede a ela, então começa aqui o processo da concepção do pecado, né? É concebido o pecado, esse pecado sendo praticado, ele vai gerar morte. Então olha que coisa interessante como o Tiago, ele explica, né, como que se dá a efetivação do pecado. A alimentação dele, né, nós alimentamos ele, muitas vezes cedemos a ele e aí a gente o pratica. Aí nessa prática a consequência sim é a morte espiritual e quando não a própria morte física e se duvidar é eterna, né? Então olha como o Tiago vai falando de uma coisa bem prática aqui. Eu anotei aqui o seguinte: não culpemos a Deus por nossas reações às situações nas quais sentimos tentados. Tá? Então, por exemplo, quando eu sou tentado, quando há uma tentação, um desejo de pecar em nós, a gente não pode falar que isso é Deus que está nos conduzindo. Então é por isso que Tiago diz, não é Deus que está conduzindo vocês à tentação. A tentação que nós sofremos é por causa da inclinação da nossa natureza, que quer sempre pecar contra Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 12 e verso de número 13, tem um texto bem interessante para a gente pensar sobre isso. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 12 e 13. Né? Paulo vai dizer assim, olha, cuidado, quem está em pé, para que não caia. Né? Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, ou seja, que a gente não pudesse suportar. E Deus, com a tentação, dará também o escape para que a gente possa suportar isso. Então, quando Deus nos conduz a uma situação que é uma situação de adversidade, isso não é uma tentação para o pecado, né? Então, Tiago diz que nunca Deus tenta ninguém. Então, olha só, a gente precisa entender o seguinte: existe a provação de Deus e existe a tentação por causa do nosso desejo pecaminoso. São duas coisas distintas. Lá em Gênesis, lá no Antigo Testamento, tem um texto que diz assim, e tentou Deus a Abraão. Ela falou, André, mas não é uma contradição? Não, não é se a gente entender essa diferença, né? Porque lá, algumas traduções colocam tentou Deus a Abraão, outras melhores vão colocar e provou Deus a Abraão. Então, quando Deus nos prova em alguma situação adversa, inclusive para que isso nos leve à maturidade, irmãos, a gente precisa entender que Deus, ele vai nos treinando na vida, né? Ele vai nos amadurecendo como pessoas que tomem as suas decisões como pessoas maduras, tá certo? E aí Deus sempre coloca, né, situações diante de nós para que a gente decida. Ah, isso é para que Deus nos conheça? Claro que não, fato que não. Deus nos conhece. As provações de Deus é para que nós nos conheçamos, é para que as pessoas nos conheçam e para que o diabo também entenda e nos conheça, né, como pessoas salvas que têm de fato o desejo de servir a Deus. Quando Satanás se apresentou diante de Deus lá em Jó, né, e aí inclusive falou assim para Deus, o senhor está servindo, Jó está servindo o senhor aí em vão? Claro que não, o senhor tem dado bênção, tem cercado ele de bens, tem dado alegria, esse homem goza de tudo quanto é coisa boa no mundo, o senhor tem derramado isso para a vida dele, eu quero ver se o senhor tira essas coisas, o senhor vai ver se ele não blasfema na sua face. Então Deus disse assim, vai lá então, faz o que você entende que tem que fazer aí, tirando dele para ver se ele blasfema na minha face. Olha só, irmãos, eita responsabilidade, né? O próprio Deus deu testemunho de Jó. O próprio Deus disse, foi Deus, não foi nenhuma outra pessoa. Foi Deus e disse, viste o meu servo Jó? Meu Deus do céu, que coisa tremenda, né? Satanás se apresenta lá e tal, diante de Deus. E aí assim, não é nem que o Satanás fala assim, ó, eu estou vendo lá o servo Jó e o que o senhor tem falado sobre ele? Não, foi Deus que pegou e falou assim, você viu meu servo Jó lá? Homem íntegro, se desvia do mal, olha só, irmão, teme a mim, sincero. Eita, olha, Deus dando testemunho de um ser humaninho limitado, né? E aí, irmãos, acontece isso, Jó perde todas as coisas, saúde, bens, filho, enfim, um negócio terrível, uma tragédia
enorme na vida de um ser humano que não se viu na história coisa semelhante, né? Tanto é que a gente pega, e o Tiago vai pegar Jó lá no finalzinho do seu livro como exemplo, para que a gente também observe, viste lá Jó e que o Senhor tal, a gente vai chegar lá para ver, né? E aí é interessante que aqui o Jó, ele entendendo quem Deus é, ele adora Deus, a despeito, apesar de toda aquela tragédia, toda aquela desgraça, todo aquele sofrimento que veio sobre sua vida. Então ali foi Satanás contra Jó, foi os amigos dele contra ele, enfim, irmão, foi um negócio doido. E mesmo assim Deus o conduziu a uma maturidade. No final do livro de Jó, Jó declara o seguinte, lá no capítulo 42, diz, olha, somente com os meus ouvidos eu ouvia falar de Deus, agora os meus olhos te veem. Então, ele amadurece nesse processo de sofrimento, né? Então, Deus, quando Deus é o originador, ou quando Deus permite diretamente vir sobre nós alguma dificuldade, alguma luta, Deus está aproveitando este momento de sofrimento para nos amadurecer. Aí alguém pode falar assim, nossa, André, mas Deus não teria outro meio? Deus não tem outro método? Irmãos, a melhor forma de levar um homem ao entendimento de que ele necessita de Deus é quando este homem, quando essa pessoa se vê impotente, incapaz de fazer qualquer coisa na sua vida, nesses momentos onde humanamente não se tem o que fazer. Se quebranta mais, não é? A pessoa ela se torna, ela é humilhada, ela se dobra mais diante de Deus. Então os sofrimentos é que vai moldando o nosso caráter e a nossa vida, né? Deus aproveita esses momentos para ir trabalhando. A Bíblia diz que nós somos forjados pelo fogo, né? O ouro é provado pelo fogo. Deus vai lapidando, Deus vai esculpindo em nós através dos momentos de grande luta e grande aflição. Então essa atração que nós sentimos em relação ao pecado, ela vem do nosso íntimo, né? Não é Deus. Se é o desejo de pecar, se é a tentação para o pecado, aí não é de Deus. Mas se Deus prova, então essa provação não nos levará a pecar. Esse é o ponto que Tiago trabalha. Tá claro, meus amados, essa distinção de quando a gente é tentado e a gente cede esse pecado e peca, cede essa tentação e peca, isso é por causa de uma sedução e de uma inclinação pecaminosa em nós. Então é o nosso íntimo que está desejando, não tem nada a ver com Deus. Agora, quando Deus é quem encaminha isso, é quando dá o start do processo, aí isso nos leva a uma maturidade. Entenderam? As fontes são diferentes e os resultados que são diferentes também. Então a gente precisa sempre, né? E aí o difícil, o desafio muitas vezes é identificar isso na situação, né? Então às vezes você está naquela dificuldade, naquela luta e tal, e às vezes para ter a clareza, né? Se aquilo nós entendemos como um processo onde nós devemos amadurecer, sermos mais confiantes em Deus, dependemos mais de Deus, se aquilo é um treinamento para que a gente se torne mais perseverante, mais paciente, para que a gente exercite o amor, o perdão, a misericórdia, né? Para entender isso é o desafio no momento, né? Porque a gente atribui ao Satanás, se é o diabo me perseguindo, se é uma luta do cão e tal, né? Ou então a gente até enxerga assim e fala, rapaz, é esse irmão aqui que está prejudicando a minha vida e tal. Às vezes até é mesmo, né? Mas é o diabo lá por trás, usando essa pessoa na imaturidade dela, e aí muitas vezes isso acontece dentro da nossa família, no casamento, às vezes, na parentela, na igreja, enfim, no trabalho, na escola, né? E a gente às vezes não identifica. E o próprio Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer no capítulo 6, olha, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Então, assim, percebam as origens, né? Então, acho que o difícil é o discernimento. Tá certo? Nesses momentos da gente entender, não, é Deus que está aqui, né, me provando, ou é uma perseguição, é Satanás, o inimigo da minha alma, ou às vezes também é uns irmãos vacilão aí que também afligem a nossa vida, né? Mas em tudo isso, a gente sempre precisa estar amadurecendo de uma forma ou de outra para se tornar um discípulo de Cristo melhor. Então vamos lá.
eu escrevi aqui que então essa tentação ela vem do nosso íntimo, né? E não da situação. Irmãos, deixa eu pegar um ditado bem conhecido. A gente está em região diferente, eu não sei, às vezes se é conhecido, né? Para vocês aí, para todos vocês eu digo. Mas tem um ditado que diz assim, que a situação faz o ladrão, né? Já ouviram falar esse ditado aí? A situação faz o ladrão? Ao meu ver, esse ditado ele é equivocado, ele é errado, tá? A situação não faz o ladrão. A situação revela o ladrão. Já era ladrão. A pessoa já era ladrão no coração, na mente, né? Na índole. Então, se houve uma situação, a pessoa roubou, porque ele era ladrão. Só não tinha ocasião. Então, não é que a situação ou a ocasião fez o ladrão. Não, revelou o ladrão que estava naquela pessoa. Né? Eu fico observando às vezes, irmão, não, o povo brasileiro é gente trabalhadora e tudo mais, e eu não estou generalizando, claro, lógico que não sou doido, mas a gente vê pai de família, não sei o quê, aí quando tomba um caminhão na beira de uma estrada, irmão, lá de carne, do supermercado, um eletrodoméstico, aí você vê um monte de pai de família trabalhador indo lá roubar os negocinhos. A situação fez o cara virar ladrão da hora para outra? Não, o cara já tinha uma má índole, o cara já era ladrão no coração, porque quem não é ladrão nunca vai roubar, independente se vir na mão dele alguma coisa. Caiu uma carteira do bolso de alguém cheia de dinheiro, ele falou, opa, vem cá amigão, ó, isso aqui não é meu não sou ladrão, toma de volta, não é? Então a gente precisa entender esses processos e essas origens aí, tá? Na verdade, Deus só dá boas dádivas, né? Romanos capítulo 8, verso 28.